senador propõe federalizar as polícias do Distrito Federal. Para tratar dessa proposta de emenda à Constituição, então, o Jornal da Manhã recebe agora o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, autor da PEC. Bem-vindo, senador. Obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Prazer nosso. Senador, a princípio a proposta traria a ideia de polícias e Corpo de Bombeiros de Brasília ficarem sob ordens da Presidência da República, que também nomearia os chefes das instituições. Quais os detalhes? O que a gente defende é uma federalização completa da segurança pública do DF. Precisa entender que hoje a União já colabora fortemente com o Fundo Constitucional para Educação, Saúde e Segurança, só para segurança, mais de 10 bilhões de reais por ano. No Distrito Federal, tendo como escopo, dentre outras coisas, cuidar da proteção e da segurança das sedes dos poderes. Isso claramente não funcionou. Essa distância entre a liderança do Executivo da União e do Executivo distrital gera ineficiência. Em razão disso, nós defendemos a federalização. Ela não gera nenhum tipo de prejuízo para os servidores públicos e também abre uma possibilidade para que o presidente delegue uma parte dessas funções para o governador do Distrito Federal. Ou seja, a gente vai ter eficiência, mas vai ter uma cadeia de comando muito bem definida na área de segurança. Senador Alessandro Vieira, mais uma vez bem-vindo à Jovem Pan. Senador, é uma PEC e de que forma é possível apressar a aprovação? Lembrando que o novo Congresso toma posse em 1º de fevereiro. Vai ser uma discussão só a partir da próxima legislatura, é isso? Sim, a gente começa a discussão em plenário em fevereiro, logo após as eleições da Casa, e a gente vê que é uma proposta que atende uma necessidade muito grande. A gente teve episódios traumáticos, é preciso legislar solucionando os problemas de uma forma permanente. Um dos problemas da segurança pública no Brasil é essa duplicidade ou multiplicidade de comandos. Isso gera uma dificuldade de planejamento e execução. No caso específico do Distrito Federal, a gente não pode mais correr riscos de episódios semelhantes a esses que ocorreram no dia 8 de janeiro. E a federalização resolve esse problema. Senador, para o senhor, quais foram os principais erros das forças distritais no 8 de janeiro? Existe claramente um erro de comando, ou seja, os informes de inteligência apontavam os riscos do evento e, mesmo assim, o planejamento que foi aplicado foi absolutamente insuficiente. A gente só viu a chegada de equipes de dissuasão de tumulto, equipes de choque, após as invasões, bem após, na verdade. Só para dar um exemplo do Senado, as equipes dos policiais legislativos do Senado resistiram por mais de 1 hora sem receber nenhum tipo de apoio das polícias do DF. Isso é inaceitável. Isso aponta para um erro na cadeia de comando. Não é o policial na ponta, mas os seus comandantes. Isso tem que ser identificado. A gente defende também a CPI para poder identificar esse tipo de omissão no tocante não só à polícia do DF, mas também às Forças Armadas e às forças de segurança ligadas ao Ministério da Justiça. Agora, senador, não sei se o senhor sabe explicar por que lá atrás as polícias já não foram federalizadas. Isso foi uma opção feita na época, e por que agora, em relação à questão judicial disso, o senhor é da área da Justiça, isso é legal que isso seja feito? Sim, não tem nenhum tipo de obstáculo para fazer essa mudança na Constituição. A Constituição de 88, ela gera, inclusive, um certo conflito entre artigos. O que estabelece essa condição peculiar do Distrito Federal, cuja grande finalidade é sediar com segurança os poderes da República, e, mais adiante, a gente delega ao governador o comando das forças de segurança. O que a gente faz agora é ajustar isso, valorizando a condição específica do DF, mas dando poderes ao presidente para que ele possa executar uma política de segurança efetiva na proteção da democracia brasileira nas suas sedes. Isso é muito importante, é simbólico demais você ter aquele tipo de invasão, e isso não pode se repetir. Nos parece que essa é uma solução, não é uma discussão nova, nós já tivemos propostas tramitando pelas casas ao longo dos últimos 10 anos, e a gente tem a expectativa de que esse momento permita uma aprovação para que a gente tenha um novo formato de segurança no Distrito Federal. Qual a probabilidade que o senhor vê de aprovação no Senado? Teria que ser a maioria absoluta? Quais principais entraves o senhor imagina que poderiam ter? A gente acredita na aprovação da proposta, ao menos no Senado. A gente vai ter que aferir como é que vai estar se portando a Câmara dos Deputados, porque a mudança lá
me parece mais significativa do seu ponto de vista numérico, mas efetivamente é uma proposta que atende à solução dos problemas e que não gera nenhum tipo de consequência negativa. Você não tem fundamento, por exemplo, em questionar uma suposta redução da autoridade do governador. O governador do Distrito Federal, ele comanda um ente federado sui generis, não é igual a um Estado. Ele tem diferenças significativas, essas diferenças precisam ficar mais claras. Para que você possa ter a gestão efetiva. A União, como eu disse, aporta recursos para o DF. Tem que ter também a contrapartida de comando. Pois não. Qual que é a sensação do senhor? O senhor acha que o afastamento de Ibanez deve continuar? Passou a ser já uma questão política. No tocante ao afastamento do governador Ibanez, eu tenho uma crítica que acabou sanada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido do afastamento ter se dado de forma unilateral, sem provocação de nenhuma entidade por parte do ministro Alexandre de Moraes. Me parece irregular. Mas essa irregularidade foi convalidada pelo Pleno, apenas 2 votos contra. E a gente tem que aprender a viver na democracia. Você tem a decisão da Suprema Corte e você respeita essa decisão. E no meu caso específico, como parlamentar, se eu não concordo, eu vou atrás de legislações que evitem esse tipo de comportamento. A gente é contrário a ações monocráticas não provocadas. Isso fere totalmente o nosso sistema processual. No mérito, que é o afastamento do governador, eu inclusive concordo. Eu acho que o governador Ibanez precisava ser afastado pelo menos por esse prazo, para que as apurações ocorram de uma forma correta, eficiente, mas tem um sistema processual no Brasil. Isso tem que ser provocado por alguém, pelo Ministério Público, pela polícia. Não pode sair da cabeça do juiz que, por definição, tem que ser inerte, ele tem que depender de provocações. A prisão preventiva de Anderson Torres, o senhor achou necessária e justa? Sim, me parece razoável, considerando as provas dos autos, a grande responsabilidade, sob o ponto de vista de planejamento e execução da segurança no dia 8, era do secretário de Segurança do DF. E ele cometeu uma série de atos, praticamente uma série de atos que indicam conivência ou, no mínimo, um desleixo, um desrespeito inaceitável. Some-se a isso a apreensão de uma minuta de um golpe, um decreto golpista na casa do ex-ministro, ex-secretário. E essa prisão, é importante registrar isso, essa prisão foi demandada pela Polícia Federal. Então aí o sistema processual brasileiro foi respeitado. As minhas ressalvas sempre são com relação à forma que muitas vezes o ministro Alexandre tem adotado e que é, na minha visão, inadequada do ponto de vista legal processual. A gente tem que passar essa tormenta, esse momento mais difícil, e estabelecer com mais clareza no Brasil quais são os limites dessas atuações. Porque o que hoje é interpretado por uma maioria como sendo uma atuação benéfica, nessa mesma forma pode amanhã ser interpretada como negativa. A gente não pode ter abuso para responder abuso. A gente tem que ter devido processo legal para responder os abusos. Senador, uma última pergunta em relação à eleição para a presidência do Senado. O atual presidente Rodrigo Pacheco também disputa a reeleição, mesmo sendo uma nova legislatura. O senhor acredita que ele é o favorito ou tem outros candidatos como Rogério Marinho que vem correndo e até há uma discussão dentro do próprio PL para que ele deixe a possibilidade de concorrer para que o PL ocupe outras vagas na mesa diretora? Qual que pode ser o acordo até lá? A percepção que a gente tem na casa é de favoritismo do Rodrigo Pacheco. O Rogério Marinho está chegando agora ao Senado, um parlamentar experiente, mas é a sua primeira legislatura como senador da República e muito improvável que ele tenha chance de vitória. O que mais parece na política é que é uma manobra do PL para tentar obter mais espaços na mesa, enfim, comissões, o que é natural desse jogo político nas eleições parlamentares. A gente só vai ter clareza mesmo na última semana, antes da votação, de como isso deve acontecer. Senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, obrigada pela participação no Jornal da Manhã. A gente segue acompanhando os trâmites da PEC. Boa quarta-feira, senador.